Noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Páginas Marcadas. Hoje eu tenho como convidada aqui uma amiga muito querida, a Suelen. Ela vai compartilhar conosco o testemunho dela de vida, a história dela com o Senhor, tudo aquilo que Deus já fez na vida dela, está fazendo e muito mais Deus vai fazer, porque Amém. A obra de Deus não para. Amém. A obra de Deus não para e aquilo que Ele começa, Ele termina. Então, fica aqui com a gente, porque eu tenho certeza que você vai ser impactado com os milagres, não é um só, muitos. Essa mulher que já viveu, porque milagre é para aquele que crê. Amém. Então, quando a gente crê, a gente vai vivendo um milagre atrás do outro. É assim que funciona, né, Sô? Verdade. A fé é assim. Então, fica conosco e antes da gente começar a nossa conversa, eu quero primeiro agradecer aos patrocinadores. Eu quero agradecer a Canaã Pizzaria. A Canaã, ela fica aberta de segunda a segunda, todos os dias ela está aberta, das 6:30 da tarde até as 11 horas da noite. De quarta-feira, eles têm rodízio de pizza, então você pode estar ligando lá, reservando um lugar ali para você ficar bem gostoso, um ambiente muito acolhedor, um ambiente amplo, com a qualidade excelente das pizzas, contam ali com um brinquedão para as crianças, então você pode levar seu filho ali tranquilamente, ele fica lá brincando, enquanto você está ali conversando, comendo seu rodízio. Você pode estar também marcando para fazer aniversário, encontros corporativos, encontros de igreja. Entre em contato com eles lá no WhatsApp, que é o 35 997630167. Este número aqui de WhatsApp é também do cardápio online. Então você pode estar pedindo a sua pizza por lá também. E siga o Canaã lá nas redes sociais, no Instagram, que é o Canaã_Pizzaria 01. Também eu quero agradecer que está aqui comigo o Pedro fotógrafo. O WhatsApp dele é o 19 998980529. O Pedro, ele faz filmagem, toda a parte de fotografia para também eventos corporativos, ensaios, festas de casamento, aniversário, eventos esportivos. Então, se você quer fazer uma foto bem legal, um vídeo que vai marcar aí a tua história, entre em contato com o Pedro. O Instagram dele é Pedrão Fotógrafo _. A Angel Treinos também está comigo. Se você quer ter uma vida mais saudável, quer ter um treino personalizado, você pode estar entrando em contato com a Angel, seguindo a Angel lá nas redes sociais. Angel Treinos é o Instagram dela e o WhatsApp dela é o 359-9964-9757. A Andréia Vilardo, ela faz biscuit personalizado, festas infantis, trabalha com MDF, todo tipo de artesanato. Você pode estar entrando em contato com ela, que ela vai personalizar para você algo bem especial. O WhatsApp dela é o 021 e o número é 97404448. E você pode estar seguindo a Andréia no Instagram, na página Menina Sapeca Ateliê. Também a Vibelt Cosméticos é a melhor loja de perfumaria e cosméticos aqui da nossa cidade e região. Eles vendem perfumes nacionais, importados, todos lacrados e originais, além de você também poder estar comprando os decantes desses perfumes, que é muito legal, né? Então você pode ter os perfumes pequenininhos que eles fracionam ali na hora do perfume original. Você pode estar fazendo uma coleção de perfumes, um mais gostoso do que o outro. Eles vendem também lá skincare, cuidados corporais e produtos capilares. O Instagram deles é Vibelt Cosméticos. Segue a página deles que todo dia eles vão postando novidades e promoções. E o WhatsApp deles é o 35 99723 5594. A Estúdio Design Personalizados, eles contam com um trabalho muito bonito que eles fazem, as minhas canecas, todas as coisas que são minha personalizada, é o estúdio personalizado que faz. Então eles fazem personalização de canecas, garrafas, MDF, copos, brindes corporativos. Você pode estar seguindo eles, que também está sempre postando novidades. Todas as datas comemorativas, eles fazem muitas coisas personalizadas, super bonitas, do jeito que você está idealizando, ele consegue colocar ali no papel e depois transformar esse objeto para você guardar de recordação. O WhatsApp deles é o 35 99886 3063. O Instagram deles é estúdios design.personalizados.
Começa a seguir lá que muitas coisas legais eles estão fazendo, viu, gente? O Colégio Identidade Ouro Fino, lá no Colégio Identidade, o aprendizado vai além da sala de aula. Então, eles contam com um ambiente acolhedor, seguro e com sistema de ensino A a Z. O colégio oferece berçário monitorado por câmeras e vai até o pré-vestibular. Então, você pode estar entrando em contato com eles lá no WhatsApp, que é o 35 3636 1941, e seguir nas redes sociais, que é o Colégio Identidade Ouro Fino, tudo junto. Entra lá, que a Patrícia sempre está dando dicas de educação, dicas para pais, para alunos, para professores. Siga eles lá nas redes sociais, marca um horário para você conhecer o colégio, tudo aquilo que o colégio pode te oferecer para você, para o seu filho, para sua família. Também a Ótica Bueno Brandão, lá na Ótica, a loja é especializada em óculos. Todo tipo de armação, de óculos, todo tipo de lente, aquele que se encaixa melhor para o teu rosto, para a tua necessidade. Eles vão ali fazer todo um estudo do seu rosto e oferecer o que tem de melhor, de lente e armação para você. Então, a sua saúde visual é lá na Ótica Bueno. A rede social deles é ótica_Gés Bueno Brandão. E o WhatsApp deles é o 3597 10 81 91. Então, eu quero aqui agradecer a todos que têm abençoado este trabalho, que Deus tem confiado a minha vida, que Deus possa estar multiplicando cada vez mais na vida de vocês. Amém? Isso. Então agora vamos... um pouquinho da tua história pra gente. Bom, boa noite, a paz do Senhor a todos que nos assistem. Eu espero que edifique a vida de vocês, Amém. Que vocês fiquem com a gente, que tem milagre, como diz a Renata, né? Amém. Amém. Rê, na verdade, eu comecei a frequentar a igreja aos 9 anos. Morávamos eu, minha mãe e meu irmão. E uma noite ela saiu com a gente para passear, para espairecer, e nós acabamos parando na Presbiteriana. Eu com 9 anos na época, e uma pessoa que estava lá fora, acho que obreiro, né? Não sei, a convidou para entrar. E ela nunca tinha ido? Não, nós éramos católicos. Não praticantes, mas católicos. E nós fomos, e eu falo que foi amor à primeira vista, assim. E nós entramos, e logo assim, eu me lembro que ela começou a já envolver com adolescente, né? Com o Ministério de Adolescente, a famosa tia Celina, e eu sempre muito envolvida, o meu irmão também. Muitos acampamentos, muita história gostosa, e nós ficamos lá. Com 10 para 11 anos, a gente teve um contratempo aí na vida e fomos embora de Ouro Fino, ficamos, acredito que uns 30, 40 dias, não me lembro. Não deu certo, foi uma tentativa frustrada, né, para nós na época, e retornamos e fomos novamente acolhidos pelo pessoal da Presbiteriana, muito bem acolhidos na época. E eu fiquei lá, eu me lembro assim, até os meus 15, 16 anos, e eu fui conhecer o mundo, né? Meio que na escondida da mãe, porque minha mãe sempre muito, muito brava, muito firme, né? E fui, e amigos, e festinhas, né? E sai. Então eu fiquei um período longe da presença de Deus, mas assim, ainda indo na igreja, porque ela, obrigação, né? Porque se era menor, se tinha mãe, então você tinha que ir, eu não tinha escolha. Então, por muitas vezes, no final de semana, no sábado, eu saía, no domingo, tinha que ir na igreja. E essa minha vida foi assim até meus 17, 16, 17 anos, 18 anos. Foi quando eu fiz o famoso 18, eu falei, agora... Tô livre. Agora eu tô livre. E mal sabia eu que é aí que eu tava presa, né? Aí fui, comecei a andar com as amigas, aí sai, balada, e faz o que quer da vida, entristecendo a Deus primeiramente, depois a minha mãe, né? Porque... E eu sei que eu fiquei nessa vai e volta, Rê, de vai pro mundo, Deus incomoda, volta pra igreja. Vai pro mundo, Deus incomoda, volta pra igreja. Um bom período. Povo de Israel. Povo de Israel, literalmente. Tava com tudo e tava reclamando. E eu lembro que na minha adolescência eu fui líder do Ministério de Louvor dos adolescentes na época. E sempre trabalhei com criança. Depois dessa época, teve um momento que eu estava andando com umas outras pessoas. E eu me recordo de um dia que a minha mãe chegou e ela nunca desistiu. Todo dia ela falava, vamos na igreja. E nessa época agora já tinha a Lara, né? A Lara pequenininha.
E um dia eu, muito revoltada, falei pra ela, faça um favor, não me convida mais pra ir na igreja. Não me chama mais, eu não quero, eu já escolhi o que eu quero. E ela saiu muito entristecida e foi pra igreja. E nesse dia, ela conta, a Lara conta, ela que a Lara ajoelhou muito pequenininha, e ela falou pra Lara assim, o que que você tá fazendo? Ela falou, estou orando pela Suelen, pela minha irmã. A Lara devia ter os seus 5, 6 anos. E mesmo assim, eu ainda distante de Deus. Só que parece que tudo foi fechando, sabe? Foi fechando e eu fui ficando muito incomodada na época. Eu saía, mas não estava bom. Aí eu comecei a sentir vergonha. Eu lembro que eu falava para as amigas, eu falava assim, e se o pessoal me vê? E ela, não, mas se te vê é porque tá fazendo a mesma coisa. Só que na verdade, hoje eu entendo que eu não estava incomodado com as pessoas. Já era temor de Deus. Sim, era o que Deus estava te achando. incomodando. Sim. E foi quando eu decidi que falei, não, vou largar tudo isso mesmo, em 2013, vou largar tudo, vou firmar com Jesus, 2012 para 2013, e é isso que eu quero da minha vida. E minha mãe, nessa época, ela já estava na comunidade do pastor Douglas. E eu lembro que foi um culto do Dia das Mães, ela não estava nem esperando, e eu troquei de roupa e falei, eu vou com você. E ela toda feliz, mas mais assim, contida, e depois daquele dia eu fiquei com ela lá. E nós ficamos muitos anos lá. Aí eu tenho o Marquinhos, né, que é muito amigo meu, e o Marquinhos era de uma outra igreja. Aí o Marquinhos, não, vamos comigo, vamos fazer uma visita lá e tal. Eu falei, então vamos. E eu lembro que eu cheguei nessa igreja, que eu já conhecia o pessoal, tudo. E quem que eu conheci? O Eloy, meu marido. O Eloy tava lá. O Eloy tava lá. E eu lembro que eu falei pra Flávia, que é amiga minha, eu falei, Flávia, quem que é aquele rapaz? Ela falou, Suelen, não tem nada a ver com você. É sério, não conversa com ninguém, eu sempre muito brincalhona. Falei, Deus me livre. E desse Deus me livre, nós estamos casados e juntos há mais de 8 anos, né? E eu fiquei lá nessa igreja com ele até a data do casamento, né? E por algum motivo não quis mais, eu não quis mais. Eu falei, Deus, eu preciso achar um lugar, né? Que a gente se encontre, porque nossa história, que a gente vai falar um pouquinho, não foi fácil. Então eu precisava muito ser cuidada, né? Nós precisávamos de alguém para dar um norte. Foi quando nós fizemos um café em casa de meninas, de amigas de infância, e a Aline foi. E eu vi muita mudança nela na época. E eu perguntei para ela, o que aconteceu? Né? Onde você tá? O que você tá fazendo? E ela me disse, Su, eu tô em tal igreja, né? Tal pastor, tal. E eu queria muito estar como ela na época, assim, sabe? Muito feliz, muito... E foi quando o pastor Fábio apareceu na nossa vida, ele com a Desirê. E foram fazer uma visita em casa e cá estamos, né? Com muitos milagres aí pra contar. Que bênção, né? Glória a Deus. Ô, Su, e quando você tava lá com a sua mãe, e aí você foi conhecer uma outra igreja, né? Sim. E aí você, primeiro você foi lá na comunidade ali. A sua mãe nesse dia... Ela não esperava que você estava ali. Não, ela não esperava. E assim, ela viu aquilo como resposta de oração mesmo. Porque eu entrei de cabeça, assim, sabe? Eu voltei e já fui para o Ministério Infantil junto com ela. E caminhando lado a lado mesmo, que a gente sempre foi muito amiga. Muito amiga. Hoje eu casada e mesmo assim nós ainda somos muito grudados, né? E a gente fazia tudo junto. Então era mesmo ministério. Aí aqueles Réveillon que eu tava lá na balada e ela tava na igreja com os meus irmãos. A partir daquele dia foi tudo junto, entendeu? Meu Deus. E eu vi assim que ela louvava a Deus porque era a resposta de oração. Os 3 dentro da casa de Deus, né? Os 3 servindo a Deus, eu, meu irmão, a minha irmã. Aí depois em seguida teve uma época que meu irmão assumiu a liderança do Ministério Infantil e a gente junto, trabalhando na obra. Então assim, foi muito bom pra mim esse tempo. Muito bom. E assim a gente vê, né, sobre a resposta de oração. Porque às vezes você ora tanto tempo e parece que aquilo nunca vai acontecer. Sim. Porque o tempo de Deus não chega. Nosso. E não é o nosso, né? E às vezes a pessoa ela desiste no meio do caminho. Sim. Desiste de orar, né? E Deus, ele prova disso, é que ele sempre tem uma resposta para nós. Sim. Às vezes não é a resposta que você está esperando, mas Deus sempre tem uma resposta para a nossa oração. Né? Porque depois, quando você conheceu o Eloy, você também passou por esse período de orar. Muito. Pelo Eloy. Muito. Né? Muito. Que hoje você vive uma resposta de oração do que você orou
Lá no atrás, começo. quando você conheceu o E Eloy, na né? verdade, eu tinha uma bagagem muito grande, de não ter credibilidade. E não somente pelas pessoas, mas por mim mesmo. Uhum. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria casada, com um filho, na igreja, voltando a cantar, Uhum. a louvar o Senhor e pregando, sabe? Eu nunca me vi nessa posição. Eu sempre fui aquela amiga, como que as meninas falavam? Arrozinho de festa. Então todas as festas eu animava e eu era a palhaça da turma, assim, sabe? E isso pra mim tava bom. Era só isso que eu era capaz de fazer, entendeu? Uhum. Organizar um churrasco e ser a alegria da galera. Então nisso eu sabia que eu era boa. Porque toda festa que eu organizava bombava. Entendeu? Assim, às vezes não era nem festa, era um final de semana e tava todo mundo junto. Na porque verdade, eu você salientava. assumiu um título, Sim, né? E levou aquilo como uma verdade na sua sim, vida. E aquilo que Deus havia te chamado, você sim, deixou de lado, porque aquilo que era mais visível e palpável às sim. pessoas é o que alegrava o teu coração naquele É o que eu momento, né? conseguia externar na época. E assim, eu não conseguia permitir que as pessoas me amassem. Em Uhum. relacionamentos mesmo, eu não conseguia ser amada. Hoje eu falo que eu não soube amar, né, nos relacionamentos que eu tive, e não deixei ser. Não que as pessoas tivessem culpa ou não me amassem, Você mas eu criou, não né? permitia, por tudo que eu passei, né? Hoje eu entendo a figura paterna, a falta que faz nessa questão de relacionamento, né? Uhum. Do namoro, de você conseguir ter aquilo ali como amor, como aconchego. E eu, como mulher, eu entendo que pelo fato, assim, minha mãe, ela foi mega, ela é ainda, graças a Deus. Mas nós precisamos. E hoje eu vejo meu filho, tem que ter o equilíbrio, é os Tem que ter dois. equilíbrio. Você vê a Bia, né? Tem que ter os dois. Uhum. E hoje eu entendo que por não ter, eu criei uma armadura. E é o que a gente cria. Toda mulher que não tem a presença paterna presente, ela cria essa armadura. Sim. Que ela não precisa ser amada, que ela resolve tudo. Ela não precisa de ninguém nem para arrumar chuveiro, porque ela resolve, ela paga a conta de casa. Uhum. E eu fiz isso em mim. Hoje, com 40 e poucos anos, eu olho e falo, meu Deus, por que eu não entendi isso há 20 anos atrás? Eu ia sofrer tão menos. Eu sofri muito com isso, né? E eu fui criada, igual o pastor Cláudio Duarte fala, por hiena, né? Então, é só pela mãe. Então, assim, minha mãe sempre fez tudo. Então, eu cresci achando que eu tinha que fazer tudo, né? E aceitar tudo. E hoje eu entendo que não é assim, né? Por isso que vem a liberdade no espírito. Por isso que hoje eu consigo olhar para a minha vida não só por milagres pontuais, sabe? Casos assim extremos aos olhos, que é o caso do meu filho, o caso do meu casamento, mas eu sou o milagre, Amém. né? Eu sou o milagre. E foi o que eu falei quarta, eu falei assim, que a coisa mais linda é as pessoas que me conhecem, mas já de longa data, falar, eu não acredito que é você. Quem te viu, quem te vê. E assim, eu louvo a Deus porque eu tenho amigas da época de adolescência, da época que a gente saía junto, que a gente curtia junto, que são minhas amigas hoje, são mães, são casadas, independente da posição e da religião, me aceitam. E quando precisam me procuram, sabe? Ora por mim, vamos conversar, e é muito bom isso, né? E quando eu comecei a entender que era ser amada foi com a minha gestação. Porque assim, eu casei com o Eloy já tinha uma história, né, antes de mim, já tinha tido uma história antes de mim com uma outra pessoa, e eles já tinham 2 filhos, né, já bem maiores dessa relação, e nós casamos, e eu sempre falei que a gente tem que tomar muito cuidado com a palavra também. Ela não volta vazia. Porque eu sempre falava com as minhas amigas assim, eu não quero ter filho. Deus que me livre ter filho. Assim, no auge da juventude, muito bonita. Então assim, você não quer filho, né? Porque filho vai te atrapalhar, né? É isso que infelizmente as meninas pensam hoje em dia. E você não queria também que seu filho um dia pudesse viver o que você viveu, né? Não, porque eu sabia que eu estava vivendo a minha vida, mas muito infeliz. Porque só a gente, quando põe a cabeça no travesseiro, sabe o peso. Exatamente. Por isso que eles falam, mas os jovens de hoje em dia vira 3, 4 dias na balada, mas é porque um dia é pra sanar o outro, entendeu, Rê? É muito triste por isso. outro. Tem que ser assim, porque senão depois, pra gente que conhece Jesus e afasta, é muito ruim a ressaca. Porque não é só a bebida. Você entende? Então, assim, e olha que antes eu não tinha esse conhecimento. E eu já tinha esse sentimento. Então, assim, hoje eu falo, Deus tem misericórdia de mim.
que eu não me afaste, porque seria terrível, sabe? E quando a gente se conheceu, a gente passou por um processo muito doloroso no namoro mesmo, com 3 meses de namoro a gente terminou, o Eloy passou por um processo muito doloroso, eu desisti do relacionamento, eu lembro que eu não quis mais, e mais uma vez minha mãe ainda falou pra mim assim, Deus vai cobrar de você a vida dele. E eu muito brava com Deus, eu falava, Deus, eu tava no mundo até agora, e volto pra Jesus, firmo com Jesus, e uma bomba dessa, né? E eu não conseguia entender o que Deus estava fazendo na época. E quando Deus fez o milagre na vida dele e a gente falou, não, a gente vai casar, eu falei, hoje eu entendo que tem um porquê da gente estar tomando todos esses caminhos. E foi o meu casamento foi a maior prova assim, de milagre, de amor no começo, porque nós casamos literalmente sem nada e sem dinheiro. Eu não tinha dinheiro para comprar nada, para pagar nada. E de repente estava tudo pago, eu não precisei comprar nada para minha casa, meus amigos, meus padrinhos, assim, minha casa, mobiliar a minha casa, eu lembro que eu trabalhava no hospital nessa época, eu não tinha onde pôr presente, Renata. Sabe assim? E eu falava, Deus, eu preciso de R$300 para tal coisa. Chegava seu presente. Assim, o meu casamento foi de Deus totalmente. Totalmente. Amém. E nós casamos, e aí eu falava, meu Deus, agora eu preciso ter um filho. Né? Porque eu não queria, mas agora eu tô casada. Aí começou a cair a ficha. Só que daí eu fui procurar, e na época eu tava fazendo um processo com um psiquiatra, né? Eu tive um processo muito doloroso, tive depressão, síndrome do pânico. O psiquiatra falou que eu estava com começo de bipolaridade, né? Assim, de eu sair de moto e não saber onde estava a moto. Sabe? Daí eu saía do hospital, teve uma vez que eu saí do hospital e minha mãe veio de encontro comigo, eu estava sentada perto do posto de gasolina, ali na Bela Vista, totalmente fora da casinha. Então, assim, ela com meu irmão me levando em Jacutinga no psiquiatra, e o psiquiatra toma cuidado com ela, para ela não fazer uma besteira, e, enfim, né, foi um processo muito doloroso. E nesse começo de casamento, eu ainda estava nesse processo. Porque eu tive uma melhora, e com o processo do Eloy no meio do namoro, eu fui forte no começo. Aí o emocional não aguentou. Aí eu desmoronei mesmo, e é onde o pastor Fábio brinca, que eu falo que eu tomava 20 comprimidos, não era tudo isso. e depois do Eloy eu parei, e realmente foi. Só que quando eu fui fazer o desmame dos remédios, você sabe como é que é. Quando eu fui fazer o desmame do remédio, que eu fui nele, ele falou pra mim, você não vai conseguir ser mãe. Você toma muito remédio, você não pode ficar sem, de jeito nenhum. E eu falei, meu Deus do céu, se esse homem tá falando pra mim, né? Decretou uma sentença. Aí fui procurar a Jerusa na época, tudo. Ela é maravilhosa. E ela conversava comigo, ela falava, olha, vamos fazer uns exames, vamos ver como é que tá. E eu não conseguia engravidar. Não conseguia, tomei remédio, fiz tratamento com ela, tudo. Quando foi em janeiro de 2019, 2020, eu estava grávida, assim, sabe? Eu lembro que eu falava lá no hospital com as médicas que eram mais chegadas minha, a Lívia, o pessoal falava, doutora, eu tô com enjoo e tá com tanto tempo de atraso, a mama tá assim, assim, assada. As meninas, você tá grávida? Você tá grávida? E marquei na Jerusa uma vez e não era, e marquei de novo, dela chamou eu com a Eloy e falou, olha, não tem neném. Não tem nada aí. Vamos fazer um tratamento, vamos tomar um remedinho agora. Aí já tinha mudado, né? Sim, uma gravidez psicológica. E até então não tinha caído minha ficha. Ela falando comigo e com a Eloy. Vamos tomar um remedinho, um outro remédio e tal. E eu falei pra ela, mas esse remédio não vai fazer mal pro neném? Ela, meu Deus do céu, né? Você não tá grávida, filha, né? Vamos. E eu lembro que eu cheguei em casa muito triste com Deus, né? Só que nessa época eu não tinha entendido ainda que eram palavras que eu tinha lançado. Eu não quero filho. Deus que me livre um filho. Não preciso de filho. Entendeu? Mesmo, até quando eu fui casar, eu lembrei dessa palavra, porque eu falava assim, casamento? Nunca. Eu vou morar com a minha mãe até o fim da minha vida. Meu Deus. Tanto que eu casei com 30 e poucos anos. Eu tive o Thiago com 37. Sim, foram palavras que eu mesmo lancei sobre a minha vida. Não precisou ninguém pra fazer. Exato. Entendeu? Porque a gente às vezes acha que a palavra contrária, sim, né, vem sempre de fora. E muitas vezes nós decretamos sentenças na nossa vida, porque nós somos profetas. Sim. Né, a nossa vida, ao redor, na vida do outro.
E nós muitas vezes estamos declarando palavras, não vai dar certo, Uhum. eu não sirvo para nada, porque, né? Eu não consigo, Porque né? eu não consigo, porque eu não sou capaz, eu não sou Sim. merecedora. Você tá declarando E a isso maldição. eu mesmo fiz isso comigo. Sem entendimento, mas fiz. Sim. Então, quando ela falou da questão do filho, que eu entendi, eu fiquei muito triste com Deus, porque eu não sabia o que estava acontecendo. Uhum. E eu lembro que eu falei com o Eloy uma semana, uns dias depois, eu falei com ele assim, ele falou, vamos na igreja na quarta-feira. E tinha culto nessa igreja que nós tínhamos casado. Eu falei, eu vou, mas eu quero ir num lugar onde ninguém saiba da nossa história. Aí eu peguei a moto, porque na época eu dirigi, e fomos. Aí nós fomos parar no Bispo João Carlos. Homem de Deus, pastora Miriam, né, maravilhosa. Eles nos conheciam quanto pessoa, né, o Eloy desde pequeno, mas eles não sabiam do contexto. Da história. Né, sabia meu nome, mas não sabia da minha história. Uhum. E eu lembro que nós entramos, e na época eu não tinha esse lado pentecostal que eu brinco que eu tenho hoje. E lá eles são bem pentecostais, né? Glória a Deus por isso. E eu lembro que eu cheguei e falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não era pra mim estar aqui. O que eu tô fazendo aqui? E eu já tava tomada pela ira, sabe? Quando você dá lugar, o inimigo vai e aloja. Você já foi, né? Eu já fui para largado, Eloy, porque eu falei com ele, falei, olha, nós vamos, se até o final do culto Deus não falar comigo, pelo meu nome, você vai pegar o capacete, você vai embora pra casa da tua mãe. Não tem conversa. Acabou. Eu não vou conseguir ficar com você tendo uma história e eu não ter. Eu não vou conseguir. E eu lembro que foi aquele culto tal, e eu não conseguia nem sentir a presença de Deus, de verdade. Aí acabou o culto, o pessoal levantou, eu falei, não vai falar mesmo, né? Aí eu falei pra ele, pega o teu capacete, você vai pra casa da sua mãe, eu tô indo pra casa. Na hora que eu lembro que eu direitinho, eu abaixei, eu pus a mão no meu capacete e falei, irmã Suelen. Aí eu virei assustada, assim. Ele falou, põe a mão na sua barriga. Você vai gerar. Você vai gerar não, você tá gerando. Meu Deus. E eu não sabia, eu não tava conseguindo entender aquilo, porque eu queria que Deus falasse comigo, mas eu nunca tinha vivido uma experiência tão forte. Você entende? Eu não sabia muito bem o que estava vivendo ali. E vai ser menino. E o diabo vai tentar tirar ele de você de todas as formas. Mas Deus manda falar que não vai tirar. Ele é filho da promessa. Ele vai erguer vocês. E foi profetizando. Foi profetizando. Deus. E eu mesmo com tanto pouca fé e pouco conhecimento, eu peguei aquilo para mim. E realmente dias depois, eu ainda ia ter um churrasco. Era aniversário da filha do Marquinhos. E eu falei com ela, eu falei assim, olha, quer saber? Eu vou beber, tá? Vou tomar uma cerveja, porque já que Deus não vai fazer, eu também não tenho obrigação com ele mais. Ele falou. E mesmo assim. Isso ia ser na sexta, Rê. Aí na quarta-feira, a hora que eu fui dormir, eu senti que falou no meu coração assim, ó, faz o teste. Eu ainda falei, tô louca, né? Porque eu não tinha tido experiências assim com Deus, né? E eu levantei, não avisei ele nada, não falei nada pro Eloy, levantei cedo, eu ia entrar no hospital, 7 horas, fui na farmácia, comprei o teste. Fui pro hospital, me tranquei no banheiro da sala, fiz o teste. Quando eu pus o palitinho, fez assim, tutu. Falei, meu Deus, me deu uma tremedeira, Renata, não sabia o que eu tinha, o que eu tava sentindo, corri no laboratório. E na época era da Rosana. Falei, Rô do céu, o que é isso? Ela, o que é isso? Você tá grávida? Falei, não tô. Não tô, porque eu não posso. Olha pra você ver como é que é a cegueira, né? A falta de conhecimento. Meu Deus. E eu, não tô, ela falou, eu falei, eu preciso fazer exame de sangue. Ela falou, eu faço mesmo, porque eu sou ginecologista, não vai aceitar o de farmácia. Mas você tá grávida. Menina, eu lembro que na hora do almoço, eu em silêncio, eu lembro que eu tinha a Pamela, que é uma pessoa que eu amo de paixão, trabalhava comigo, e eu falei só pra ela, porque eu não tava aguentando segurar. E eu falei, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, como se fosse uma vergonha, sabe? Como se eu não fosse casada. Sim. Falei, não conta pra Devesse ninguém. algo pra alguém. E assim, eu acho que também uma mistura de medo de não ser de novo, sabe? Aí quando foi na hora do almoço, ela mandou no meu celular, Rosana, parabéns, mamãe, pode vir buscar o exame. Ai, aí eu não aguentei. É que a gente acredita tanto naquilo que a gente professa, né? Sim. É porque a palavra da gente tem poder pra gente. Não é, assim, biblicamente falando e cientificamente falando, o que você fala crendo é o que você chama. Agora você imagina pra gente que tem Jesus, o poder que a tua palavra tem. Exato. De bênção na vida, né? E eu lembro que ela mandou, e eu já liguei pra Jerusa, porque a Jerusa, se hoje a consulta dela já não tem vaga, você imagina, né? E ela meio que, tipo, meu Deus, Su, pode vir. Mas, ai, coitada, de novo. Lá vamos nós de novo, ter que explicar tudo de novo. Tudo de novo pra ela. E eu lembro que eu fui a hora que ela pôs. E o Eloy? O Eloy, na hora que eu falei pra ele, porque assim, eu peguei a notícia, aí eu fui pra casa.
Quando eu cheguei em casa, eu não falei pra... Mentira, eu fiz o teste, eu tinha ido pra casa almoçar, eu não falei nada pra ele que eu tinha feito. Nada. Tava no absoluto silêncio. Meu Deus. E ele falou pra mim, você tá diferente. E eu, não, só tô com fome. Aí eu almocei e voltei pro serviço. Aí à tarde eu lembro que tinha uma amiga que trabalhava comigo, ela pegou uma roupinha de bebê, que tinha muito doação, e falou assim, leva esse pra ele. Aí eu embrulhei, cheguei em casa, fiz uma carta, oi papai, tô chegando e tal. Uhum. Quando ele viu, eu tenho um vídeo, ele chorava tanto que ele não conseguia falar. Porque nesse primeiro momento da nossa vida, quem tinha vivido o milagre era ele. Né? Quem presenciou o milagre foi ele na vida dele. Então acho que ele tinha mais fé que eu. Então ele sabia que ia acontecer. E eu tinha dúvida. Então quando aconteceu, eu ficava assim, será Deus? Mas vai dar certo? Eu vou segurar? E ele ficava, Deus obrigado. Deus obrigado. Só me ajuda a saber ser pai. E, então assim, foi um contraste muito grande de nós dois. Até eu começar a entender tudo. Com 3 meses eu tive sangramento, aí eu tive que fazer de tudo. E entrou tudo o que foi na profecia. Vai tentar tirar. Então, desde o começo, eu tive sangramento. Aí fui fazer o ultrassom. É menina. Eu falei, não é, ué. Se Deus falou que era homem, não é menina. Né? Uhum. E não vou fazer de novo. Daqui um mês a gente repete e tá tudo certo. Caí na rua, subi com a minha mãe pra pagar a conta. Caí de barriga ali perto do fusário. De barriga. Até minha mãe fala que não sabe explicar o que aconteceu ali comigo. Que eu caí Tem uma de explicação, frente. né? É, espiritual mesmo, porque eu não tinha o que fazer. Sim. E eu lembro que o Luciano Fusari, na hora, viu, já me colocou no carro, trouxeram pro hospital. Aí eu fui fazer ultrassom. Eu lembro que a médica ainda brincou assim, eu já vi criança exibida, mas igual esse seu menino, ele tava com as perninhas abertas e o piruzinho. Eu não sabia se eu chorava, o que eu fazia. Eu falava, meu Deus, tudo como o senhor tá falando. Tudo. Só que eu sempre fui muito pedrão. Sabe? Tudo na pancada, tudo na rispidez. Ganhei o Thiago, um parto assim, divino, com a equipe que eu escolhi, tudo certinho. A médica maravilhosa, o doutor Geraldo maravilhoso, fomos. Com 10 para 11 meses, o Thiago começou a adoecer. Sabe? Febre, interna, sai. Foi um período que eu falo que eu nem trabalhei, porque só internada, era internação de 7 dias, internação de tal. E ninguém descobriu que meu filho tinha. Aí eu lembro que passou o aniversário dele de 1 ano, né, dia 1º de dezembro. Naquele intervalo ali do dia 10, dia 15 e tal, ele teve de novo uma recaída muito grande, febre muito alta, um monte de remédio, não descobria. E eu liguei para o médico em Pouso Alegre e fui no Samuel Libani encontrar com esse médico que trabalhou comigo uns anos aqui. E ele falou para mim, fez uns exames na hora lá e falou assim, olha, tira o antibiótico dele, em 24 horas, ele vai... É um vírus, é alguma coisa muito forte que ele tem. Então em 24 horas, isso sem o antibiótico vai... E eu fui trabalhar no outro dia e ele ficou com o Eloy. Porque o Eloy sofreu um acidente, né? Mais Nossa, uma. foi mesmo, tudo junto. Eu ganhei neném, o Eloy saiu pra comprar as coisas pra gente. Capotou da bicicleta, quebrou a clavícula, ficou quase 6 meses parado. Então, assim, uma luta. E Eloy, é na época da pandemia na também. época da pandemia. Ajudar também. Tudo. E eu lembro que eu deixei ele com o Eloy e fui pra Santa Casa, porque não tinha como não ir, porque essa loucura de SUSFAS, transfere um, transfere o outro. E eu liguei pro Eloy, era umas 10 horas da manhã, falei, Eloy, e o Thiago? Ele falou, amor, tá dormindo, tá chovendo. Eu falei, Eloy, criança não dorme direto. Ele é um bebê de 1 ano. Acorda ele e dá um banho. Aí ele ainda mandou um vídeo, ó, tá aqui brincando na banheira. Questão de 15, 20 minutos. Ele já me ligou e falou, olha, o Thiago tá vomitando de jato. E eu lembro que quem tava de plantão era a doutora Ana Beatriz, que eu amo de paixão, que eu vou levar o Thiago, eu amo ela de paixão. E eu lembro que eu corri no consultório, eu falei pra ela assim, doutora, o Thiago tá assim, assim, assim. Ela falou, Su, jato é neuro. Então, eu falei, não é possível. Ela falou, mas fica calma. E ela tentou me tranquilizar, tudo, e o Eloy veio na ignorância, sem né? Porque nada, sem saber né? de nada. Aí na hora que ela fez o teste da nuca, ali ela já viu que tava alguma coisa errada, né? E aí eu lembro que Marco Túlio também, anestesista na época, falou que não podia sedar, porque ele já estava bem rebaixado e tal. E o Thiago, com 1 ano, ele já era um touro, assim, de forte. E eles não conseguiram pegar o líquor na coluna, porque ele entortou a agulha mesmo, de muito forte. Então tinha até riscos, né, de pegar ali na coluna e tal. E o risco de ir pro centro cirúrgico, né, de anestesiar ele. E eu lembro que eu tava parada no corredor e eu falei pra Deus, se foi pra me dar
e tirar com 1 ano, por que o Senhor me deu? Por que o Senhor me deu? Para que dar? E eu lembro que uma pessoa veio e falou para mim, não é para morte. É para fortalecimento de fé. Saímos, veio o resultado, realmente era meningite. Eu já tinha entrado em contato com esse médico lá em Pouso Alegre, que é o Dr. Daniel. O Dr. Renê também estava junto. Ele falou, olha, pode ficar tranquilo, faz todos os exames daí. Se for viral, aí vocês ficam aí. Se for bacteriano, tem que correr com ele. Aí a gente já deixa reservado aqui. E para honra e glória de Deus, era viral. Aí nós ficamos em isolamento por 10 dias, porque ela pode evoluir, né? Uma coisa assim. Nós ficamos nesse isolamento e eu lembro que a pediatra falava assim, ele não pode pegar Covid. Mas a Santa Casa era puro Covid. Você entende? Assim, a gente trancado num quarto e todo lugar que tinha era Covid. E as meninas que cuidavam dele, cuidavam da gente, coitadas, estavam tendo contato ali, né? Não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E no último dia o Eloy acabou, nós saímos no domingo. Na sexta-feira o Eloy teve que ir na fábrica resolver alguma coisa. Ele ficou horas na fábrica só. Ficamos mais sábado e domingo, o Thiago teve alta, na segunda ela positivou. Passou pra mim. Foi mesmo. Passou pra mim. Foi mesmo. Nós vamos lá visitar o Thiago. Verdade. Eu saí de lá com Covid. Já que presente. E no outro dia eu positivei. E ele não pegou. Nossa, Deus. Ele dormindo com a gente. Ele é um grude com o Eloy, né? Uhum. E não positivou. Então, assim, o cuidado de Deus mesmo não é pra morte, né? Foi muito lindo isso, assim, na nossa vida. E hoje em dia, até pouco tempo atrás, até onde eu dei um testemunho na igreja, que eu falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Ele falou assim, seu filho. E não é eu entregar, é só confiar nele. Sabe? Que ele tá cuidando, ele me deu, ele tem uma promessa em cima do meu filho. Exato. E eu falo muito assim, até esse tempo atrás, com dor, eu falei, então, olha lá, você vai na igreja, eu fico com o Thiago pra não tomar friagem e tal. Ele falou, não, eu vou. E o pastor Fábio vai orar por mim. E acabou o culto, ele saiu correndo atrás do pastor Fábio. Foi. Né? Eu falei, poxa vida, ele sabe o pastor que tem, o homem de Deus que nós temos ali pra cuidar da gente, o Deus que a gente serve, e eu com o Eloy assim, sabe? Quantos anos que ele tem hoje? O Thiago tá com 5 anos agora. 5 anos. 5 anos. Ele, assim, é uma benção nas nossas vidas. Ele dá pá virado, como se diz, né? Mas é uma benção nas nossas vidas. E eu falo que foi, assim, um milagre pontual na minha vida. A minha gestação. E hoje eu consigo entender muita coisa, sabe? O porquê de muita coisa, que antes eu questionava muito a Deus. Eu falava muito não pra Deus. E eu vi uma pregação hoje que a pastora, ela fala assim, falar não pra Jesus, falar não pra Deus é muito perigoso. É muito ruim. Se ele está mandando você ir, vá. Se ele está mandando você fazer, faça. Porque quem vai fazer e quem vai Exato. é ele. Ele já sabe o resultado. Ele já sabe. Quando foi que o pastor me ligou e falou, você vai, mandou mensagem, na verdade, você vai pregar? Eu falei, não vou. Mandei um áudio para ele falar, pastor, não vou, eu não tenho dom, e tal. E ele, com todo amor do mundo, ele não com essas palavras, ele disse assim, você vai, ponto. Entendeu? E assim, Deus vai e usa, sabe? Aí é tão gratificante, no final do culto veio um irmão, veio outro e fala, eu orei a Deus, eu busquei a Deus tantos dias, e você vem e me dá a resposta que eu pedi. Amém. Aí você fala, não é eu mesmo, não é sobre mim, Exato. né? É sobre ele, é sobre estar com ele, ser ele na minha vida. Eu acho que eu não vejo possibilidade de uma pessoa que conheceu Jesus, que teve um encontro com ele, que teve uma experiência com ele, não viver, não estar com ele. E não ter sede de querer mais. Verdade. Ficar só na zona de conforto, sabe? Uhum. Porque é muito gostoso ser na igreja e sentar. É necessário você receber. Eu brinco muito com a Bia sobre isso. Que às vezes a gente quer só ficar ali recebendo, né? Mas você está fazendo a obra. É muito importante. E é muito satisfatório, né, Rê? Nós fomos chamados para isso. É muito satisfatório. E eu vejo Deus movendo nisso, sabe? É igual eu brinquei que a gente tem muita coisa ainda para mudar. Eu tenho muito para mudar. Muito, Rê, muito. Mas quem me conheceu e me acompanha, mesmo que de longe hoje em dia, sabe a diferença da Suelen para a Suelen. Amém. Né? E isso não sou eu. Porque, é igual eu falo mais uma vez, eu sou Pedrão. Eu corto a orelha, entendeu? Uhum. E hoje eu falo, eu sou o Pedro tratado. Sabe? Aquele Pedro que Deus vai, peraí, tira essa faca. Uhum. Não precisa falar desse jeito, segura a onda. E isso é porque Deus permite a gente crescer. Sim. E a gente tem que se permitir crescer também. Sim. Né?
E eu louvo a Deus por tudo que eu tenho vivido na minha casa. Eu creio que muito mais eu vou viver Amém. dele. Amém. Algo que me toca muito em falar para você é que quando eu fui sábado pregar lá na Igreja Batista, Deus me deu uma palavra que tem muito a ver com o que a gente está conversando. Aquele paralítico, quando ele desce do telhado e ele depois ele pega a maca dele e ele anda, né? E as pessoas naquela casa, elas ficam maravilhadas de ver aquele milagre e elas começam a dizer assim, nunca vi nada igual. E hoje, você falando da sua história, daquilo que Deus fez na tua vida e dizer que a Suelen de antes não é a Suelen de hoje. Sim. Então as pessoas quando hoje olham para você, elas falam isso, nunca vi nada igual. Porque é esse impacto que a gente tem que gerar na vida das pessoas. As pessoas não podem olhar pra gente e falar assim, ela é só mais uma. Sim. Porque nós não somos chamados para ser só mais um. Nós somos chamados para gerar uma diferença na vida das pessoas através daquilo que Deus fez na nossa vida. Sim, com Por isso que ele fala, né? Pega a sua maca e anda. Quer dizer, pega a tua história e anda. Porque o teu testemunho, a tua vida com Deus, é o que vai causar o impacto no outro. O outro vai dizer, nossa, mas eu nunca vi isso. Sim. Meu Deus, da onde que saiu essa mulher? Olha como que ela era antes, né? Brava, chefe de gangue da escola. Que o povo tinha medo dela. Quase uma gangster. Foi uma gangster da cidade, a chefona do bairro, né? Como que agora, né? Vem e fala palavras de doçura, vem e entrega palavras, né? Quantas vezes que Deus usa a tua vida para falar comigo? Amém. Quantas vezes que a gente está se falando pelo WhatsApp, às vezes na igreja, desce do altar, e o Deus está falando isso aqui para você. E eu olho e falo, meu Deus do céu, é isso mesmo. Pai, obrigada, Deus, obrigada. Glória a Deus. Né? Porque Deus conhece o coração e sabe que é um coração que está aberto para Ele. É isso que Ele quer. É isso que Ele quer, um coração que está disponível. É um coração que está disponível, uma pessoa que está disponível para ser usada. Amém. Né? Então, como você disse, não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele. Então, não há o que temer, né? Em levar a palavra, em louvar a Deus, em fazer uma oração, fazer uma visita, porque nós só somos os instrumentos dele. E quando você entende isso, Rê, porque, como eu te falei, eu era muito ferida, né? Tal. Então, se as pessoas não me cumprimentassem, ou se eu tivesse muito contato com uma pessoa e ela se afastasse, nossa, aquilo pra mim, Rê, era o fim da picada. E quando você começa a viver com Jesus, você vai criando uma certa maturidade com Deus, você entende que você foi usada por Ele por um período naquela vida. Exatamente. Tudo tem um propósito. Ah, mas aquela pessoa me procurava para conversar, para orar, queria uma palavra e agora não. Amém, glória a Deus. Porque agora ela está bem, ela está estabelecida. Naquele período você serviu. E você foi canal de bênção naquela vida. Né? Deus te usou para isso. E mais pessoas vão se aproximar e mais vão se afastar, mas que se afastem para crescer. Né? Em nome de Jesus. Exato. Então, você vai conseguindo o amadurecimento com Jesus. Né? Saber receber a disciplina. Saber ser corrigida. Né? Assim, pela questão do temperamento, eu não conseguia ser corrigida. Nem pela minha mãe. Você imagina por liderança. Assim, e hoje não. Hoje, pelo marido? Pelo marido nunca na vida. Né? Hoje, assim, eu falo que é Deus mesmo. Sabe? Aí volta na paternidade ali. Como eu não tive, eu não sabia receber ordem de homem. E nem admitia. Você entendeu? Nem admitia. Então, assim, a Suelen é aquela que manda. A Suelen é aquela que faz. A Suelen é aquela que pronto, acabou. É a última palavra. Então, hoje ainda, como a gente está em constante processo de amadurecimento, de mudança, muita coisa eu falo, meu Deus, já falei. Não era para ter falado. Sabe, assim? E eu sei que eu ainda tenho muita coisa para melhorar. Em especial no casamento, que é o dia a dia, né? Que é muito fácil você mudar fora. Exato. Né? Você ser mansa fora de casa, no trabalho, mas dentro de casa que é o mais complicado, né? E eu sei que eu tenho que mudar e amadurecer muita coisa, mas eu sei que Deus está fazendo e isso já me alegra. Eu reconhecer isso, para mim, já é um salto,
sabe? E eu falo em questão de amizades, eu sofria muito com a questão de amigas, e ai, por que que fizeram isso? Por que que falaram isso? E hoje em dia eu entendi que não precisa de nada disso. Entendeu? Que eu tenho o que eu preciso. E o que vier, o que é lucro. Exato. E o que for que Deus abençoe, que seja para crescimento. Que a gente não quer que saia, né, longe dos caminhos do Senhor. Mas se eu fui usado por um período para crescimento daquela vida, nada, tá tudo certo. Só que antes eu não ia conseguir ver assim, entendeu? Eu também era assim. Eu me preocupava muito assim, o que estão pensando, o que estão falando. Inclusive nessa pregação de quarta, me veio muito na cabeça o que vão pensar. Deus falou, não interessa o que eles vão pensar. É o que eu penso sobre você. Exato. E eu te vejo assim, né? Eu te vejo uma Suelen que eu vou usar, que vai crescer. Amém. E pronto, acabou. Amém. O que vão achar ou não resolve com ele. Não é verdade? Quantos anos eu fugi de você? Como diz o pastor Fábio, fugiu. Quanto tempo faz que você tá sul? Vamos lá. Eu falava, não gosto. Eu já lembro que eu acho que foi pra pastora que eu cheguei a falar, pastor, eu não gosto de falar sobre a minha vida. Hoje eu entendo que não é expor a minha vida. É glória pra ele. Exato. Né? Quantas mulheres hoje em dia aí que pode estar assistindo ou que pode receber esse vídeo e fala, eu tenho útero seco. Meu casamento não tá certo porque eu mando. E tá falando, poxa, ela conseguiu. Deus Exato. fez nela. Né? Até aquele dia você tava comentando comigo, lá no culto de casais, sobre a forma que Deus tem trabalhado com você em relação às finanças. Sim. Conta um pouquinho pra gente. Porque assim, eu sempre fui muito dona de tudo, né? Então eu não deixava o Eloy fazer a parte dele. Mesmo que ele quisesse, quando ele ia fazer, já estava feito. Que entra bem no começo que eu te falei aqui, né? Que a gente não espera, a gente vai e faz. Mesmo porque eu fui criada por uma mulher que não tinha quem ajudasse. Então ela virava nos 30 e fazia tudo. E hoje em dia eu até brinco com o Eloy que eu tenho dinheiro e eu não faço porque ele vai fazer. E não porque é obrigação dele, mas é porque ele é o sacerdote da minha casa. Exato. E eu tenho que entender isso. Eu sei que eu tenho que reconhecer muito mais isso. Eu sei que tenho que ver isso melhor. Descansar nisso, sim, né? Tanto na parte financeira, quanto em outras situações. Tem um lado que, como mulher, a gente tem que preocupar, né? Se tá tudo bem, igual no caso dele que é vendedor. Será que tá vendendo bem esse mês? Por que não tá? O que eu posso ajudar? Mas a gente tem que aprender a descansar. Não vendeu o que precisa? Tá tudo certo, Deus vai suprir. E vai capacitar para o mês que vem vender. Né? Porque se Deus pôs aonde tá, usou pessoas para conseguir ele chegar aonde ele tá hoje, é porque Deus vai sustentar. Com certeza. Né? Porque uma coisa é eu pegar o Ricardo e apresentar um comércio. A outra é eu fazer a venda para ele. Você concorda? Então, apresentar o Eloy, colocar o Eloy, conseguir ajudar o Eloy, porque a gente precisa de pessoas para subir. Nós precisamos disso. Foi igual o Géser falou, a gente tem que ter pessoas do lado da gente que cresça. Sim. Né? Acho que foi a Mona Lisa que deu aqui no podcast que ela falou assim, nós temos que procurar conselho com pessoas que estejam melhor que a gente. Acho que foi a Mona Lisa mesmo que teve essa fala. Então assim, se eu quero estar bem financeiramente, eu não vou conversar com uma pessoa que está endividada. Ou com uma pessoa que não tem noção de administração de dinheiro. Então acho que nós somos esse papel é nosso. Sabe? De aconselhar. Esse discernimento. Agora, o pesadão não somos nós. E isso quem falou foi Deus, não é isso? Que ele é o sacerdote da casa. Então por que nós estamos tomando isso dele? Quem está em pecado? Somos nós. Entendeu? Então assim, e havia muita inversão mesmo de valores entre nós. Eu até falo que é culpa minha mesmo. E dele, porque assim, você acaba que acomoda o homem. Deixou. Né? Aí ela faz, deixa ela fazer. Ela educa, deixa ela fazer. Então hoje em dia é igual remédio, nós estamos desmamando. Né? Então, às vezes, eu tenho que recuar na educação do Thiago, recuar na maneira com que eu falo com ele, o tom que eu uso com ele, porque o meu tom já é mais firme. Até meu sobrinho falou esse final de semana assim, tia, você tá brava? Eu falei, não. Ele falou, mas você tem cara de brava. Então, assim, se uma criança tá me perguntando isso, você imagina que não me conhece, né? E realmente, às vezes, o Thiago ele fala, mas o que eu fiz? E eu tô só olhando pra ele, entendeu? Mas é meu isso. Tanto que eu fico com as minhas crianças lá na escola, e é muito amor, eu amo aquele pequenininho lá. Então eu tento controlar até a minha fisionomia, por ser uma cara mais fechada, sabe? Porque sou muito Mas você vê como que Deus é? Aonde que ele te colocou? E eu amo aquele toquinho, sabe? Assim, é titi pra lá, é a coisa mais gostosa do mundo. E é muito gratificante de saber que você tá cuidando com amor, você chega na sala, eles vêm, te abraça, é muito gostoso, né? Sim.
E é tudo isso é Deus Amor fazendo. puro, né? E é tudo Deus fazendo na minha vida. Porque há um tempo atrás eu não podia estar com as crianças. Não que eu fosse judiar, mas eu era muito fechada. Sim. Como que eu ia passar amor para essas crianças? Uhum. Como é que eu ia cuidar deles? Uhum. Né? Então, em casa, a gente tá nesse processo de desmame, sabe? Eu deixar ele fazer e ele começar a fazer. Em todas as áreas do relacionamento. E a gente tá nesse processo, e esse processo eu vou falar pra você, viu, Rê? É pra matar. Porque na hora que você vê, você já fez de novo. É 24 horas vigiando pra não falar, pra não fazer. E às vezes eu fico muito irritada, muito fácil. Eu tenho orado muito pra Deus pra isso, sabe? Eu falo, ai, Deus, me ajuda a não ficar irritada, a não ficar estressada. Aí fica tudo bem, daqui a pouco eu já tô... Eu me pego com a cara fechada, falando dura de novo. Eu falo, mas não é possível, sabe? Sensação que não vai dar certo. Eu falo, não vai. Vai dar porque ele começou, ele vai terminar. Exatamente. Lembra de Naamã, né? Quando Naamã, ele teve que entrar naquele rio. E ele falou assim, mas o rio de Damasco podia ser muito melhor do que esse rio aqui, Xexelenta, aqui, Rio Jordão, Sim. né? Aí ele teve que fazer a primeira coisa, tirar a armadura. Sim. Então ele ficou ali nu, Bonito. diante de Deus, né? Então olha o tratamento. Aí ele vai lá, mergulha 1, 2, Sim. 3, até ele estar totalmente limpo, né? E essa é a nossa vida, tá? Então é tirar a armadura, né? Deus, é o que você faz, Deus. Meu Deus, já tô brava de novo, ô meu Pai do céu, tem misericórdia de mim. Então você tá tirando as armaduras diante de Deus, né? E Deus tá te dando as oportunidades para você mergulhar. Sim. Então você pode ter certeza que você vai sair sarada Amém. dessas Jesus. águas. Porque quando a gente se entrega de verdade pro Senhor, nós nunca mais somos os mesmos. Verdade. Né? Cada um tem o seu processo, cada um tem as suas feridas que vão ter que ser tratadas, Sim. umas mais pesadas, outras mais leves, mas todos nós, Sim. né? Todos nós. Mas o fato de reconhecer, já é um passo. meu né? Deus, isso para Deus já é um grande passo, né? Reconhecer que nós somos falhos, pecadores, Sim. né? Imperfeitos, a gente precisa, Deus. Olha isso, às vezes eu falo assim, meu Deus, que pensamento é esse que eu tô tendo agora? Pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim. Misericórdia. Porque eu também sou explosiva, também, né? Muitas vezes eu fico Tem que dar uma dura, segurada. tem que dar uma segurada. Eu falo, meu Deus, Pai, perdoa. Vamos começar tudo de novo. Sim. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem, essa é a nossa vida com Deus, né? Buscar Deus todos os dias em santidade, em amor, né? E ver o resultado, né? E ver o resultado. Eu vejo assim minha mãe hoje, o tanto que ela orou por mim, e hoje tá os 3 na presença de Deus, Ai, né? coisa mais linda. A minha irmã, uma menina abençoada. Muito. Um grude com a minha mãe, nossa, não tem o que falar, é uma excelente filha, irmã. Meu irmão, um excelente advogado. Doutor Ítalo, tá? Doutor Ítalo, um excelente advogado. Eu aí, né, trabalhando no que eu gosto, casada. Hoje ela me vê casada, porque tanto eu falava para as pessoas, quanto eu falava para ela também ia casar, né? E hoje ela tem um neto meu, sim, são 2 netos, né? O meu e do meu irmão, são 2 crianças abençoadas, criado na palavra, né? Porque tá, minha mãe, meu irmão e a minha irmã são da presbiteriana. A minha cunhada, a Meire, eu falo que ela veio para ser mais uma filha. Antes do Eloy, assim, sabe? Mais uma filha. Porque ela me aproximou do meu irmão, sabe assim, quando faz Uma conciliadora. Foi. E a gente hoje se dá muito bem. Aí vem o Eloy, que eu achei que não ia dar certo, ninguém achava que ia dar certo. É né? provável. né? Sim, pela história. A própria família dele não acreditava que ia dar certo. E é mais um filho para minha mãe. E hoje a família dele na igreja junto. Então, a pastora Carol, que bênção, né? A Co é maravilhosa, a Patrícia, ela é maravilhosa. A Carminha, o Eloy, o Thiago chama de tia Carlinha, sabe? Assim, e as outras irmãs também, o irmão. Enfim, estão ali seguindo junto com ele, viram toda a trajetória dele, até mais que eu, né? Porque, Sim. como se diz, o resto da história dele eu sei de ouvir falar. E elas vivenciaram, sabe, das angústias, das tristezas. E hoje vê ele lá no altar, né? Homem de Deus, entregando. E eu falo que tudo é muito doloroso. Mas a recompensa é muito boa, né, Rê? Vale a pena. É muito gratificante. Vale a pena atravessar o deserto, porque ele tá com a gente. Sim. Eu gostava da hora que você me mandou, esteja em oração por mim. Assim, é você ver o seu exemplo te pedindo oração. Aí você fala, tá dando certo, Deus. Entendeu? Tá legal. Igual o dia da pregação.
o Gésner ali, vocês ali, eu falava, meu Deus, e eu vou pregar pra esse povo. Daqui a pouco chega o Léo. Eu falei, Deus, tá dando certo. Entende? Eu tô ali no louvor, assim, e eu olho pra eles e eu falo, tá dando certo. Glória a Deus. Né? Igual eu brinco que eu não sou cantora. Eu sou adoradora. É isso que ele procura. Então, se o timbre de voz vai dar certo ou não é com ele. Mas o que eu posso entregar de adoração pra ele e me render, que você vê que tem dia que eu não me controlo lá em cima. É porque é muito ele, né? É muito pra ele tudo aquilo ali. Tanto que a gente escuta de irmãos que vai visitar lá assim, que louvor é esse? Que unção é essa? E não tem nenhum cantor formado ali. Uhum. Não tem nenhum timbre ali que você fala, meu Deus, né? Fez tal, tal, tal. Mas é tudo pra ele, são todos adoradores. Né? Os verdadeiros adoradores. Sim. E o negócio flui de uma forma assim, que não tem explicação, Rê. Só quem tá vivendo o que nós estamos vivendo. Sim. Não é verdade? Sim. Cada dia mais, Sim. né? Cada dia mais. E Deus vai fazer muito mais. Eu creio que Deus, tanto na minha vida, enquanto nas vidas das pessoas que estão lá. Amém. Né? E das pessoas que a gente tem intercedido. Eu creio que vamos ser assim, instrumentos na mão de Deus mesmo, em nome Amém. de Jesus. Amém. Que a gente esteja preparado, porque o entrar na brecha é muito forte, né? Que Deus nos capacite vocês como pastores, o pastor Fábio com a pastora, Desirê, dê discernimento para vocês, porque como a gente sabe que a carga maior é para vocês, a gente está ali como auxiliadores, como ajudadores de vocês, mas eu creio que aquilo vai romper muito. E como foi o outro pastor lá, não lembro se foi o desse, falou assim, isso aqui é uma igreja de muitos pastores, né? Eu creio que ainda vão levantar muitos pastores. Amém. Também creio. E que sejam levantadas pessoas não por mérito, mas por dom, por chamado. Né? Que seja aquele que vai cuidar, não aquele que vai só chamar. Não é título, né? Não, porque a gente não pode só chamar, Rê. Como é que a gente deixa largado depois? De jeito nenhum. Né? Eu creio que se você traz um, mas você cuida dele, depois você traz outro, que ele já vai estar ali comendo comida sólida, né? Não é a quantidade. Aí já saiu da papinha, e mesmo que não fique na placa, mas que esteja no reino, sabe? Eu vejo muito assim, pessoas que hoje eu olho, que eu apresentei Jesus, que né, viram Jesus na minha vida, não estão na placa, mas estão no reino, estão crescendo. Exato, porque E não é muito sobre lindo placa, isso. minha placa, sua placa. A gente é um corpo, né? É um corpo, E a gente vê que está servindo em outra parte do corpo e está crescendo. Glória a Deus. Né? E que dê frutos também, Sim. que cada vez mais o reino vai crescendo. Né? Glória eu creio a Deus. muito nisso, em nome de Jesus. E o Tiago, para quem não conhece, é um menininho pentecostal. O Glória, né? O Glória, ele vai levar bronca do pai e da mãe? Tá amarrado em nome de Jesus. Isso aqui não é de Deus. Não. Não é de Deus. Vai bater em mim, mãe, isso aqui não é de Deus, mãe. Deus tá falando que não é pra me bater. Agora ele tá tomando própolis, né? E eu comprei o própolis aquele com álcool, sabe? Nossa, Deus. Então eu vou dar o própolis pra ele e falar, mãe, peraí que eu vou pegar uma água, que isso aqui é espiritual. Porque é muito ruim, sabe? Tá repreendido, aí pega o Mesaque, meu gato, e põe a mão na cabeça, e tá repreendido em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, o gato fica desnorteado. E assim, muita oração, às vezes você tá cansado, você quer dormir, grita lá do quarto dele, já orou, mãe? Não vai orar? Não vai orar, pai? Olha. Assim, você vê que é o despertar de Deus ali mesmo, né? Mas é o que ele vê, né? É o que ele tem vivenciado. E ele é muito amado, Rê. Tanto por nós da família, pela igreja, né? Ele tem uma paixão no meu irmão, assim, que ele fala assim, igual da bicicleta, eu quero que o tio Ítalo me ensina. Aí meu irmão, ocupado, lógico. Aí pra conseguir tirar a rodinha, eu lembro, até eu comentei com o meu irmão que eu tive que falar assim, sabe quem ensinou o teu irmão? Foi eu. O seu tio? Foi eu. Não, então se você conseguiu, você vai conseguir, sabe? Pai, deixa que a minha mãe faz, porque ela ensinou o tio Ítalo. Mas não porque era eu, mas é porque quem eu ensinei. Sabe? Então assim, ele tá crescendo, graças a Deus, com exemplos dentro de casa e na família agora. Né? Todos servindo a Deus. E de todos os lados, todas as conversas, né? E é muito gostoso isso, né? Ele, meu sobrinho, também é uma bênção. Então, assim, eu falo que se todos nós, pai e mãe, a gente entendesse o peso que o nosso exemplo tem na vida deles, né? Sim. O que vai ajudar a definir ali o caráter futuramente. Exatamente. E o que a nossa falta faz para eles. O que um casamento destruído faz, né? A falta do pai, da mãe. Por isso que eu falo assim, até eu não ia falar, mas eu vou falar, porque se tá vendo, vamos falar, né? Se casamento não tá dando certo, eu tô pensando em largar. Pai cria depois, manda de... Não faz isso. Casamento é de Deus, é restauração, né? E o filho, ele tem que ter o pai com a mãe dentro de casa.
é dentro de casa. E não é brigando, é buscando, né? Vai brigar, vai acontecer atrito, vai Sim. acontecer, somos humanos, né? Em casa acontece, eu creio que aqui também deva Com acontecer. certeza. Mas somos filhos de Deus, servos de Deus. E reconhecemos o erro. Pode ser que na hora você quer matar, né? Como se diz. Mas depois você vai lá e você fala, olha, você me perdoa, tá? Tá tudo certo. Uhum. E o filho, ele tem que ter essa estrutura. Porque se não tiver, o futuro é muito dolorido. Né? A falta de pai, a falta de mãe. Eu sou exemplo vivo disso, que eu tive todas as minhas necessidades supridas pela minha mãe. Em abundância ou não, mas foram. Uhum. E depois de grande, de mais velha, que eu fui entender a falta da figura masculina. Só a figura masculina. Entendeu? Tanto é que aí você transfere para Deus, né? Transfiro pra Deus. Essa falta. Então, às vezes, a pessoa não consegue se relacionar com Deus Porque ela teve não se relacionamento. relacionou com o pai. Sim, Então, ela não consegue ter essa entrega sim. de obedecer, né? Porque eu nunca obedeci meu Não. pai, porque eu vou obedecer Deus. Eu recebi uma palavra assim uma vez numa igreja que eu fui, um pastor me falou uma vez. Ele desceu do altar, eu lembro que eu tava lá na frente, meio que descrente de tudo aquilo, e ele pôs a mão na minha cabeça e orou comigo. E no final ele falou assim, Deus manda te dizer que você tem um pai. Numa igreja aleatória, com uma pessoa aleatória, aí que você fala, não, é Deus mesmo. Entendeu? Uhum. E ele falou assim, Deus manda te dizer que você tem um pai e que ele vai cuidar de você. Que você tem que se deixar ser Se cuidado. permitir. E eu demorei ainda pra permitir, sabe? E hoje em muitas coisas eu falo, ai Deus, tá bom, vai. Você vê que você tem que fazer porque é por obediência mesmo. Por obediência. Sabe? Para aprender a ser amada por Deus, né? É muito bom isso. Entender que é merecedora de receber o amor Sim. de Deus. Né? Porque às vezes a criança, quando acontece um problema assim dentro da casa, ela, na cabeça dela de criança, ela não foi merecedora de estar com o pai ou não foi merecedora de estar com a mãe. Sim. Ela se sente culpada de algo que ela não fez. O que eu fiz, né? O que eu fiz pro meu pai não estar aqui? O que eu fiz pra minha mãe não estar Sim. aqui? O que eu tô fazendo pro meu pai e minha mãe brigar? Sim. Então, quando ela cresce, o adulto, ele sempre se acha culpado de algo. Sim. Ele quer carregar aquela culpa, né? Pra justificar alguma coisa. Pra justificar alguma coisa. Né? Então, eu não tenho amigos porque eu sou culpada. Fulano deixou de ter amizade comigo porque eu sou culpada. E não Exatamente. entende, né? Não entende os ciclos da vida, que pessoas vêm e vão, não conseguem lidar com essa perda e fica carregando um peso que não é pra você carregar, porque esse peso não é teu. Sim. E você aprende também, com tudo isso, a dar espaço para as pessoas, né? Uhum. Porque a questão de você não saber ser amada, você se torna meio que aquela pessoa incisiva, possessiva, sabe? Que tem que estar perto. Não tocou o telefone, né? Não tem uma mensagem, sabe? E hoje não. Hoje eu entendo que se mandar uma mensagem tá tudo bem, se não mandar tá tudo bem também. Exato. Né? Cada um tem sua vida, tem seu tempo, seu espaço. E eu quero que o Thiago não passe nunca pelos processos doloridos que eu passei para chegar hoje assim. Uhum. Sabe? Que eu não quero... Meu Deus. Acho que ninguém quer, né? Ver um filho querer bater a cara lá fora para provar que é alguém. Porque eu tive muito essa necessidade, sabe? De sair e falar, eu mando, eu faço e acabou. Minha mãe não opina, minha mãe não... Eu lembro, eu falo muito isso com a Lara, assim, todas as vezes, não teve uma que minha mãe falou pra mim assim, não faz, ou não é, ou afasta, e eu não fiz. Era assim, dias. A mãe tem um dom, né? Sim. A mãe tem um dom. Todas as vezes, olha, Célia, essa amizade, esse namoro, esse lugar que você vai, sabe? E todas as vezes que eu teimei e fui ou escondido, ou de pirraça mesmo, sempre deu ruim. Agora você imagina quando Deus fala e você faz. Como que é sério, né? Você ouvir a voz de Deus e não obedecer. É muito sério. O chamado, a disciplina de Deus. É muito sério isso, Rê. É muito sério. Sabe? Se eu falo não pro pastor, lógico que ele não ia me obrigar a pregar na quarta. Ele não ia me obrigar. E se eu falo não e bato o pé? Essa pessoa que Deus respondeu, ela ia ficar sem resposta? Ia ser de uma outra forma, ia ser pior para ela, ia ser mais dolorido. A espera por uma resposta. Sabe? A gente tem que entender que é só para ir. E ele vai fazer no tempo dele. Quando foi para mim estar com o Eloy, decidir amar o Eloy, porque eu creio que o amor é uma decisão, eu ouvi a minha mãe na época, porque eu creio que ela foi muito usada por Deus. Porque todo mundo falou para mim, desiste. Inclusive meu pastor da época.
que não era o pastor Fábio. Desiste, não vai pra ser, não é um homem de Deus, não tem caráter. Eu ouvi isso, entendeu? E minha mãe falou pra mim, Deus vai cobrar de você a vida dele. Fica com ele. Meu Deus. E em momentos mais difíceis dele, que eu ia ver, minha mãe estava junto. Minha mãe ia junto. Você entendeu? Minha mãe recebeu ele em casa, assim, em situações que uma outra mãe não receberia. Não receberia. E ela amou ele assim, tanto que a gente brinca, aí a Lara fala assim, o preferidinho da sogra vem vindo. A Lara fala que responsabilidade arrumar um marido, namorado agora, né? Que os dois são muito amigos, muito mesmo, assim. Minha mãe ama muito a vida dele e ele ama muito a minha mãe. E isso a gente vê que é Deus. Sim. Né? Porque o relacionamento, ele alinha, né? Você alinhou o Eloy com a minha família, trouxe a Meire, alinhou com a nossa família. E agora eu creio que em nome de Jesus o marido da Lara vai vir e vai alinhar com a família. Amém. Não alinhou, você pode... alguma coisa errada. Né? É alinhamento. Não alinhou no começo, não tinha Jesus. Tudo bem, agora tá com Deus e não tá alinhando. É porque não tá com Deus. Né? Alguma coisa tá errada. Né? Porque quando nós estamos com Ele, tudo vai alinhando. Ele endireita as veredas. Então, Sim. se a pessoa ela não tá conseguindo ser alinhada, é porque existe algo dentro dela que não tá permitindo Sim. o agir de Deus. Exatamente. Né? Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Exatamente. Mas eu tenho que permitir que Ele faça. Eu tenho que dar lugar para Ele na minha vida. Nesse eu falar, Deus, não, aqui não, essa área não, aqui não, também não quero, aqui não vai mexer. Quer dizer, como que depois lá na frente eu vou colher algo bom? Não tem como. Não tem como. E eu falo muito com as minhas amigas assim, que Deus, eu acho que Ele é a pessoa mais cavalheiro, mais educado, mais gentil, porque Ele sabe o que você precisa, Ele não faz se você não permitir. Né? Por isso que a gente tem que reconhecer isso e entender, né? Que a gente tem que estar disposto embaixo da vontade dele, né? Andando com Ele, reconhecendo né, a necessidade dele nas nossas vidas, para que tudo vá se alinhando, né? Ministério de louvor na minha vida, eu falei com Deus que eu nunca mais ia cantar. Nunca mais na vida. E quantas vezes a Aline falava, Su, você tem que voltar, seu chamado. Eu falava, Deus que me livre. Não quero, deixa eu aqui no banco, pastor Fábio, pastora Desirê. E de repente Deus usou a Aline, me chamou lá em cima, me entregou o microfone. E eu falei, Deus, agora eu deixo o Senhor fazer. E eu lembro que as primeiras escalas, eu falava, meu Deus do céu, por que o pastor tá me colocando no dia seguinte? Por que não põe outro dia? Tipo assim, uma vez a cada 3 meses, sabe? E eu falava pra Aline, né? Eu falava assim, eu quero cantar junto com você na sua escala, tá bom? Porque daí me passava segurança, né? Um vozeirão e tal. E de repente foi tomando outros caminhos e Deus foi mostrando que eu também canto. Ministra. Sabe? E primeira vez pra ministrar, pelo amor de Jesus Cristo. Nossa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Sabe, você vê o Giovanni, a Marilza ministrar, tão natural, sabe? O pastor Fábio nem parece estar ministrando. Né? Ele tá com o violão, o Vitinho, parece que ele sobe nas nuvens assim e vai, né? E eu falei, meu Deus, que peso. E eu lembro que a primeira ministração minha foi num culto de mulheres. E eu lembro do Mateus, aquele jeito engraçado dele, falar pra mim assim, que parecia que eu já tinha feito, fazia aquilo sempre. Entendeu? Que já era de costume. Olha. E eu muito nervosa. Eu saí do altar passando mal. De ansiedade. Só que eu fui tomada por uma unção de Deus ali que eu não conseguia nem cantar mais. Sabe? Então, assim, é o deixar Deus fazer. E eu tenho deixado, sabe, Rê? Amém. Eu tenho deixado Deus fazer. Não tá sendo fácil, mas tá sendo gostoso, sabe? Ver o resultado de tudo isso. E é muito gratificante saber aonde ainda vai. E curioso, né? Sim. Porque eu tenho muita vontade de saber qual vai ser o próximo passo. Sim. Só que daí você tem que ficar quietinho e falar, Deus, só faz. Exato. Só leva, né? E tá sendo muito gratificante pra mim. Tá no louvor, tá com as crianças. E o Ministério Infantil na minha vida é outra coisa também que eu não queria mais. Eu lembro que eu entreguei a liderança, eu não quero mais e tal. E eu comecei a falar, nossa, mas o Thiago e tal. E eu lembro que uma vez eu fui orar, Deus falou pra mim assim, vai e faz. Tipo assim, você tá preocupado com quem vai dar aula? Se tem alguém, vai e faz. Ué, o filho é teu, né? Aí foi quando eu falei, pastor, pode pôr na escala de novo, eu já entendi o recado. E assim, porque não adianta, lógico, você já deu aula pro Thiago, você sabe que eu passo pro Thiago, né, dentro de casa. Eu lembro que a Mona Lisa fala muito, né, que quando vai dar aula, ele destrincha a historinha e tal. Mas ele precisa ali na igreja. Ele tem que entender que aquele culto ali é pra Deus. Sim. Né? Ele tá ali pra cultuar, né? E sim, e eu fico muito brava se ele não presta atenção no que eles estão pregando.
Porque por ele ser mais agitado, ser mais arteiro, ele fala, com essas palavras, ele fala pra mim, ele falou até pra Bi, eu não quero fazer atividade. Eu já faço na escola. Eu falei, filho, não quer fazer atividade, não tem problema nenhum. Você traz, a gente pinta em casa, mas presta atenção na historinha. Sabe? Eu fico muito brava com ele se ele faz o contrário. Aí eu estava conversando com a Bia semana passada e ele falou pra Bia, eu falei, Bia, o Thiago se comportou? Ela falou, comportou sim. Eu falei, mas não fez atividade, né? Ele falou, não fiz, não vou fazer, mãe. Não vou pintar. Ela, isso ele não fez muito mesmo. E ele avisou que ele não vai fazer. Que ele tá cansado, que ele faz na semana, não vai fazer. Tá tudo bem. E tá tudo bem, só que você sai de lá, eu sei o que passou, porque ele vem me contar. E isso marca a vida. Não é bom quando você vai no culto e você sai de lá, você lembra o que foi falado? Adiantaria ele fazer atividade por religiosidade? Não. Já estaria moldando um religioso. Exatamente, sim, exatamente. Vou na igreja dia de domingo porque eu preciso Porque eu ir. tenho que pintar. Sim. Desenho. E eu falei, você prestando atenção e ficando, pra mim já tá tudo certo. Ótimo. Pintar, pinta depois. Exatamente. Né? Exatamente. E eu tenho conversado muito com o Thiago a respeito disso, respeito, sabe? Igual ele fala eu falo, por que você corre na igreja? Ele falou, porque eu não consigo segurar as minhas pernas. Não tem resposta pra tudo. Sim, Todas as perguntas e é tudo uma tem resposta. desculpa, entendeu? Aí semana passada, foi domingo passado que ele ficou quietinho, não correu, nada, ele olhava pro pastor Fábio e disse, ai, tá vendo que eu tô sentado, né? Eu, tá vendo? Ai, que belezinha. Agora ele tá vendo que você tá sentado, que você não saiu correndo. Aí quarta-feira ele foi brincar com as crianças, né? Aí depois no carro ele, eu não corri, mãe. Eu fiquei quietinho lá, tá? Falei, tá tudo certo. Então ele tem que saber que a casa de Deus é lugar de respeito. Não é só nós que precisamos. Eles são o futuro da igreja, né? Então ele precisa saber que tem ordem e tem que ter decência. E tem hora deles brincar, né? E o Thiago, ele é muito isso mesmo, exatamente o que você falou. Ele é bem pentecostal. Então às vezes tem que dar uma segurada nele, senão ele fica. E glória a Deus, e tá repreendido. Você tem que dar uma segurada nele, deixa pra gritar depois. No dia que ele tomou a bezetacil, né? Ele grita, repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. E a agulha entrando e o Eloy contando pro Ricardo, eu chorando de rir aqui. Eu falei, meu foi tirar Deus sangue do céu. no Diego amigo nosso. Aí ele foi, tira, tio, tira sangue do cordeiro, tira sangue. Aí o Diego veio falar que ele tinha ido levar o menininho dele na missa, tudo, e que ele tinha comentado com a esposa do Thiago ter falado isso, né? Eu falei, mas é porque ele vê isso, ele não vê a gente ficar falando palavrão, né? Então, o que é pra ele ali? É sangue do cordeiro, é misericórdia, né? Exatamente. E ensinar isso pra eles, né, Rê? Que é muito, muito importante. Porque de coisa errada, Rê, eles aprendem com muita facilidade na escola. Muita facilidade. É muito E se, fácil. né, a gente não prestar atenção àquilo que está sendo falado dentro da nossa casa, Eles de nada copiam. adianta fazer fora. Sim, De nada adianta fazer fora. sim. Porque o nosso maior ministério é a nossa É família. a nossa família. Exatamente. Né? É a nossa primeira igreja. Eu creio assim. É a nossa família. Eu falo muito isso com o Eloy. Até pelo meu jeito de falar, meu tom ser mais... O Eloy fala muito alto. O tom de voz do Eloy é mais alto. Então, às vezes eu falo... Ai, que coisa mais linda de gato. Então, às vezes, os vizinhos acham até que a gente tá meio que brigando, assim, porque ele fala alto, né? E até esse dia minha mãe falou assim que... Ele chegou lá e falou, mãe, minha avó, minha mãe e meu pai estavam brigando. E nós não estávamos. Aí, esse foi um despertar, filho Eloy. Então... Vamos baixar. Baixar. Porque a gente conversando, ele achou que era briga. E você vai explicar isso pra ele agora como? Entendeu? Então vamos abaixar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Com a gente, com a maneira com que fala. Do que? Tá lá! Porque pra mim é normal. Pro Eloy que já tá acostumado comigo, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas ele tem informação, né? Exato. Então se a minha mãe responde assim pro meu pai, tá tudo certo. Exato. Se meu pai fala mais alto que a minha mãe, eu posso gritar com a minha mulher. E na escola eu posso dar trabalho também, né? Então, Exatamente. eu acho que ela sente. Ela, né? É a paçoquinha. Em paçoca. Vizinho. Eu sei que lá em casa até o gato é diferente, né? Que eu falo que quando... Gato passeia de coleira. Eu falo que Gato Deus vai é quase um fazendo- cachorro. É quase um gato-cachorro. Um gato-cachorro. Um gato-cachorro. As galinhas lá em casa, que eu As lá criança. Tudo é diferente, assim, porque quando a gente coloca Deus assim, mas é cômico. Não, é verdade. Ele transforma tudo. É tudo. Transforma tudo. Tudo que está no seu alcance, né, perto de você, ele vai transformando. Né, a sua calma para lidar, o seu dia a dia, né? A maneira com que as pessoas se aproximam de você. Pessoas que não conhecem Jesus, que não, né, não conhecem o amor dele. Eu acho assim, tudo vai encaixando. As pessoas que eles trazem, que Deus traz para perto da gente.
né? Aquela pessoa. E sabe o que eu falo? Eu até comentei uma vez com o pastor, que desde quando eu decidi mesmo que eu ia ficar com Jesus mesmo, sabe? Desde a época do casamento, assim, que eu falei, não, Deus, eu quero ir mudando. Nem que seja devagar, mas eu quero ir mudando. Todo lugar que eu vou, todo emprego, enfim, toda situação da minha vida tem uma pessoa para mim. Ou para mim falar de Jesus. E é impressionante que essa pessoa que eu falo de Jesus é a pessoa que cuida de mim. Então, assim, teve uma época que a gente passou meio que apertado financeiro. E eu estava falando de Jesus para uma pessoa e essa pessoa nos ajudou muito. Olha. Na outra época, o Tiago precisava de outras pessoas que abençoaram o Tiago. Sabe? E Deus cuidando de nós, assim, nos detalhes. Eu fui trabalhar na educação, Deus me aproximou da Yara na primeira vez. E foi um braço direito meu na escola. E é minha amiga até hoje, me chama de mãe, tá grávida. Mandou pra mim assim, parabéns, você vai ser vovó. Então, assim, são pessoas que Deus vai me conectando, sabe? E depois tudo tem um propósito. E é um cuidado mútuo daí. É uma troca. E eu até comentei isso com o pastor uma vez. E é o zelo dele pela minha casa. Sim. Sabe? Um cuidado assim mesmo em todas as áreas da minha vida, assim, igual o Eloy. O Eloy foi pela Pazote, porque meu irmão trabalhava na Pazote, né? Foi como promotor. E meu irmão insistiu várias vezes, tanto para mim e como para vendedora, para tudo, promotora. E o Eloy, eu acho que negou umas 2 vezes. Não, não quero, tô na fábrica e tal. E eu lembro que meu irmão ligou e falou assim, é a última vez que eu ofereço. É a última vez. E foi a vez certa, assim, sabe? Ele foi, Ele se deu encontrou, certo, né? tá como vendedor, foi para vendas, se encontrou. O improvável, porque eu falava, Veloz, não sabe nem falar o português correto, como é que você vai vender, meu Deus do céu? E ele ficava meio que triste com aquilo de eu falar, mas eu não tava falando por mal, sabe? Quando você quer corrigir, mas é no amor, mas você não sabe corrigir. Uhum. Aí você não sabe corrigir, aí você fere. Hoje não, hoje ele fala alguma coisa errada, eu falo, oi, tudo bom? Aí ele já entende, ele já volta atrás. Então, assim, até nisso Deus vai tratando, sabe? Que Vai lindo. tendo conexões para tratar a gente, Sim. né? Ah, mas é seu irmão. Não, mas ele foi instrumento de Deus na minha vida, na vida do meu irmão. Num momento muito difícil meu na Santa Casa, sabe? Uhum. Ele foi muito usado, ele, o Camilo, a Dai, muito usados na minha vida, me ajudaram, assim, tremendamente, sabe? Então, eu falo que todas as conexões que Deus trouxe para nós foi muito, muito valorosa. Você com o Ricardo, eu não esqueço uma vez que você foi em casa com a Magda, eu não esqueço aquele dia. Eu tava num pico, assim, indo pra depressão de novo, sabe? Uhum. De não aguentar mais aquele fardo nas minhas costas. E vocês foram assim, na hora. Não falo o dia certo, eu falo a hora certa. Porque aquele dia eu tinha falado pra Deus que eu não queria mais saber de mais nada. A Vânia que é vereadora, meu Deus, como ela foi usada por Deus na minha vida. Que bênção. Ela com o Gilmar fizeram uma visita pra nós uma vez, assim, decisiva também, num momento muito decisivo, sabe? E entre muitas pessoas. A Mona Lisa com o Marcelo, meu Deus, sabe? Ela é bênção nas nossas vidas, sabe? Então, assim, eu não vou expor porque eu acho que eles não gostam muito, mas, assim, é tremendamente usado nas nossas vidas. Assim, como casal também, eu lembro que num café aleatório na casa dela, assim, nada direcionado para aconselhamento, ela fez um comentário sobre oração. Não, tem, porque a mulher, que ela já estava indo nos congressos, né? E eu lembro que ela falou assim, as mulheres têm que entender que a gente tem que orar para o marido ser próspero, né? Não para a gente ter um emprego bom e tal. E eu, na hora, só comi aquilo, mas fiquei quieta. Eu falei, Deus, eu tô orando errado faz muito tempo. Porque eu orava assim, eu quero ganhar mais, eu quero pagar mais conta. E tava ficando tudo para mim. E daquele dia em diante, eu comecei a orar pelo Eloy. Eu falei, Deus, não que eu quero, né, não trabalhar mais, não é nada disso. Uhum. Mas se for da tua vontade também, amém. Sim. Né? Amém para isso. Mas prospera ele. Para ele se sentir homem, se sentir capaz, competente, né, valoroso. E Deus foi fazendo. Então, às vezes as pessoas te ajudam, te aconselham nessa questão dela e nem sabe o que tá fazendo. Nem sabe. Entendeu? Nem sabe. Às vezes, teve uma vez que eu lembro que você me chamou no final do culto, me passou uma situação, eu te aconselhei, entrei dentro do carro, falei, Eloy, Deus me respondeu. Eu lembro que eu te falei, não vai ser uma cadeira só, vai ser várias cadeiras e tal. E eu saí, eu não esqueço esse dia. E eu cheguei no carro e falei, Deus me respondeu. Eu tenho um chamado, eu não preciso desistir, eu não vou desistir. Olha quem veio me conversar comigo, a Renata. Pra você, naquele dia, quem tava precisando era você.
Mas você respondeu o que eu tinha acabado de falar para Deus. Meu Deus. Eu tenho chamado mesmo? Eu tenho que estar aqui mesmo? É para isso que o Senhor quer? Aí no final do culto vem você, né? Eu falo você porque as pessoas não têm noção da dimensão da gente, assim, sabe? Uhum. Do olhar de carinho, de querer estar, querer ser, sabe? Querer chegar perto, assim, da onde tá, como cresceu. E as pessoas não têm muita essa noção. E que eles tenham e consigam ter pessoas assim perto deles. É muito bom, muito importante. E nesse dia foi muito importante pra mim. Sabe? A pastora Desirê, quarta-feira, imagina. Coisa que só eu e Deus sabia. Entendeu? Ela vai... E eu, antes do apavorada pra subir no altar, ela pôs a mão na minha cabeça e ela falou tudo. Meu Deus. Eu falei, tá tudo certo, Deus já tá confortável, eu tô subindo, já entendi. E deixa Deus fazer, entendeu? E sim, entre outras pessoas, que se eu falar aqui, a gente sai daqui amanhã, como se diz, né? A Edna, ela foi usada na minha vida numa área, e ela é muito usada na minha vida numa área, que eu acho que nem ela sabe. Nunca falei isso pra ela. Na questão autoestima. E eu Olha. acho que ela não sabe, porque eu nunca falei. Mas todas as vezes, Rê, eu acho que se ela ver isso depois, ela vai saber. Todas as vezes que eu me visto de uma forma que pra mim é uma novidade, porque assim, eu não sou muito feminina. Eu sou mais assim, jeans, uma jaquetinha e tal. Então, todas as vezes que eu coloco algo diferente, que eu falo, meu Deus, o que eu tô com essa roupa? Ela chega e fala, você tá linda. Olha. É instantâneo. Eu falo, mas eu não gosto de tal roupa. Mas usa. Usa porque você fica linda. Às vezes eu chego na igreja e ela fala assim, mãe do Glória, hein? Porque ela chama o Thiago de Glória, né? Ó, mãe do Glória, que elegância. E isso dela, que agora ela vai ficar sabendo, vai me tratando, veio me tratando. Aí eu fui comprar vestido. Eu fui comprar sapato, eu fui comprar sandália. Que coisa Então, linda. assim, Deus usa as pessoas, mas que a gente tem muito cuidado, assim, né? E, mas autoestima não tinha. Mas você sempre foi muito bonita. Entendeu? Não se via. Não, entendeu? E ela sempre em pontos, assim, cruciais. Eu colocava a roupa, eu ia até encolhida pra igreja, assim, sabe? Eu falava, ai meu Deus, eu tô parecendo um ET. Ela sai falando, nossa, mãe da Glória, que isso, hein? Pode usar mais vezes. Que bonita a tua blusa. Ou que bonita essa saia, esse sapato. Que elegância, que não sei o quê. Então, assim, pode parecer bobeira. Sim. Porque ela tem esse dom de elogiar. Uhum. Então, pode ser pra ela... Natural. Ela fez natural, ela gostou da minha roupa. Só que pra mim, fez uma diferença muito grande. E faz. É porque quem recebe É muito faz a diferença, né? E foi pra você ver, são pessoas que são usadas na vida, a gente nem sabe, às vezes, Nem né? sabe. Que estão sendo usadas por isso, né? Por isso que é tão importante estar aberto para Deus, porque Ele vai usar um elogio, um abraço, um sorriso, Sim. uma palavra, uma oração. Deus vai usar de N formas. Verdade. Né? Porque aquela pessoa que está recebendo naquele momento, ela está entendendo que é Deus na vida dela. Exatamente. Ela entende que é Deus que está confirmando algo ali na vida dela. Deus testifica, né? Deus testifica. É muito tremendo mesmo. Então é lindo demais. Deus é maravilhoso. Não tem como a gente viver sem Ele. Não tem como continuar sem Ele. Não tem. Porque aonde Ele toca, Ele transforma, Ele muda, Ele restaura. Né? Então, assim, quem está assistindo, não desista. Não, jamais. Né, Su? Não desista. Não desista. E se vocês estão na posição que a minha mãe esteve um dia, de orar por alguém, ore muito, jejue se for preciso, e não desiste, porque o Espírito Santo, ele incomoda e ele traz. Amém. E eu sou prova viva disso. Amém, glória a Deus. E ele traz. Glória a Deus. Então, o que eu posso deixar hoje é que Deus é Deus de milagre. Amém. Porque, começar por mim, né? Eu sou um milagre. E que ele ouve a oração. Amém. E ele responde. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Ô, Su, então, pra gente encerrar nossa conversa hoje, faz uma oração. Faço. Pra Vamos nós. orar. Vamos orar então? Amém? Senhor Deus, nos colocamos em sua presença, ó Pai, e te louvamos, Espírito Santo, te louvamos, Deus, pelo Deus amável, grande que o Senhor é. Amém. Obrigada por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, pela nossa família, pela nossa história, Deus. Obrigado, Pai, porque o Senhor não desistiu de nós, porque o Senhor não desistiu de mim, o Senhor não desiste de quem está vendo, de quem está assistindo, Aleluia, ó Pai. Deus. Obrigado porque o Senhor escuta as orações. Amém. E porque temos certeza, Espírito Santo, que o Senhor responde, Pai. Que seja no seu tempo, na sua maneira, Deus.
Venha, ó Pai, de encontro a cada um que está assistindo essa live Amém, hoje. Pai, em nome Que de seja um Jesus. momento de edificação, Pai. Que eles possam se sentir tocados e amados pelo Senhor. Amém. Assim como nós somos e sentimos, Espírito Santo. Eu oro pela vida da pastora Renata. Amém, Que ela Deus. cresça em graça em Ti, Pai. Amém. Que o Senhor continue usando a vida dela, a casa Amém, dela, Deus, Pai. em nome de Esse Jesus. canal, Deus, que seja um canal de bênção Amém. sobre bênção, em nome de Jesus. Amém, Deus. Cuida da casa dela, da filha, Deus. do esposo. Guarda o Ricardo nas estradas, aonde ele Sim, estiver. Deus. Traz em segurança, Pai, em nome de Jesus. Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Su, esse aqui é um presente para você. Eita, Glória, que lindo. Tem aí dentro, tem uma Bíblia para você presentear alguém Olha, com a palavra. eu já tenho quem vai ganhar. É? Olha aí, então tem alguém que vai ser Vou só presenteado. escrever, amanhã eu já vou levar. O melhor presente que a Melhor. pessoa pode ganhar, Melhor presente. né? Obrigada, E viu, o Rê? restante para você, de Ah, coração. lindo, maravilhoso. Ó, que luxo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Muito lindo, é uma honra Agradeço estar muito aqui. por você ter vindo. Para mim foi uma alegria. Sabe quanto tempo que eu tava te chamando? É verdade. Mas Deus preparou Na o hora tempo certo, porque Amém. Ele sabe de todas as coisas. Né? Amém. Então, Eu creio. hoje eu creio que as pessoas que assistiram e vão assistir Amém. é porque chegou o tempo para elas Em nome ouvirem de essa Jesus. palavra. Então, que Deus continue usando muito a sua vida Amém. em áreas que você nem imagina. Amém. Mas Deus, Ele vai abrir muitas portas para você passar por elas. Eu Porque Ele recebo. conhece o teu coração. Ele sabe da tua interesse, da tua fidelidade, Amém. da tua dependência. Amém. E é através da tua dependência que Ele vai usar e vai fazer coisas muito grandes nessa Em terra. nome de Jesus. Porque Ele sabe que você é rendida para Ele. Amém. E Ele se alegra por isso. Aleluia. Que Ele vem abençoar a tua casa, a tua família, Recebo em nome de teu Jesus. marido, teu filho. Amém. Amém? Amém. E eu amo muito você. Eu te amo muito. E eu me alegro de você estar aqui. Amém. Viu? E você que assistiu, eu tenho certeza que você foi muito edificado, Amém. Jesus. alimentado. Se você sentir no teu coração que outras pessoas precisam ouvir desse testemunho, compartilhe dessa palavra. Amém? Para que Amém, Jesus. essa palavra de ânimo, essa palavra de esperança, de posicionamento possa tocar em outros corações. Amém? Um beijo grande para você. Fica com Deus. E até a próxima. Deus te Boa abençoe. noite.